Quando um pastor alemão começou a latir obsessivamente para os dutos de ventilação da casa nova, seus donos pensaram que o cão estava com dificuldades de adaptação. Mas a cada dia, o animal latia mais intensamente. Quando decidiram punir o cão, descobriram algo que jamais imaginaram ser possível, ficando em choque absoluto. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. Marina ajeitou o pequeno laço rosa no cabelo de Alice enquanto observava o caminhão de mudança estacionar em frente à casa antiga. O sol da manhã pintava sombras alongadas no gramado mal cuidado e uma brisa suave balançava os galhos das árvores centenárias que abraçavam a propriedade. Zig, o imponente pastor alemão da família, permanecia sentado ao lado delas, seu olhar atento, alternando entre sua pequena humana de 5 anos e a movimentação dos carregadores. "Mamãe, a casa é muito grande!" exclamou Alice, seus olhos castanhos brilhando com a empolgação típica da idade. Marina sorriu, mas não conseguiu evitar aquela pontada de inquietação no peito. Era verdade. A casa era extraordinariamente espaçosa para o preço que haviam pagado, um detalhe que ainda a intrigava, mesmo após todas as explicações aparentemente razoáveis do corretor. Ricardo, seu marido, aproximou-se com alguns documentos em mãos e aquele sorriso confiante que sempre a tranquilizava. "Já está tudo acertado com a papelada. Podemos começar a trazer as coisas." Ele se abaixou para fazer carinho em Zig, que respondeu com um abanar de rabo contido, sem desviar completamente a atenção de Alice. A mudança transcorreu sem maiores sobressaltos durante a manhã. Alice corria pelos cômodos vazios, sua risada ecoando pelos corredores de madeira antiga, enquanto Zig a seguia fielmente como uma sombra protetora. Marina observava a interação dos dois com ternura. Desde que haviam adotado o pastor alemão, 3 anos atrás, ele demonstrara um instinto protetor extraordinário com a menina. Foi no início da tarde, quando começaram a organizar os móveis, que Marina notou a primeira mudança no comportamento de Zig. O cachorro, que sempre mantinha uma postura calma e disciplinada, parou abruptamente no meio do corredor do 2º andar. Suas orelhas se ergueram, o corpo ficou tenso e seus olhos se fixaram na grade do duto de ventilação próximo ao teto. "Zig, vem!" chamou Marina. Mas pela primeira vez desde que o haviam adotado, o cachorro não obedeceu imediatamente. Continuou imóvel, um rosnado baixo e grave começando a formar-se em sua garganta. Marina assentiu, tentando ignorar o arrepio que percorreu sua espinha. Havia algo no comportamento de Zig que a perturbava, uma intensidade no olhar, uma rigidez na postura que ela nunca tinha visto antes. O quarto de Alice era o último do corredor, um cômodo acolhedor com 2 janelas grandes que davam para o jardim dos fundos. Marina começou a organizar as caixas com os pertences da filha, enquanto a menina decidia onde cada brinquedo deveria ficar. Zig a seguiu, mas algo em seu comportamento havia mudado. O cachorro permaneceu na porta do quarto, sua atenção dividida entre Alice e a grade de ventilação na parede oposta. Foi quando Alice se aproximou da parede para mostrar onde queria sua estante de livros que Zig latiu pela primeira vez. Um latido alto, autoritário, que fez as 2 pularem de susto. O cachorro avançou, colocando-se entre Alice e a parede, seu corpo formando uma barreira protetora. "O que deu nele, mamãe?" perguntou Alice, um toque de medo em sua voz infantil. O restante da tarde passou sem mais incidentes, mas Marina não conseguia esquecer a reação de Zig. Quando a noite chegou e eles finalmente terminaram de organizar o básico para dormirem, ela percebeu que o cachorro se recusava a sair do quarto de Alice, seus olhos fixos na grade de ventilação. "Deixa ele ficar, pai", pediu Alice, já deitada em sua cama nova. "Ele está me protegendo." "Ricardo, você não acha estranho o comportamento dele hoje?"
A primeira semana na casa nova estabeleceu uma rotina inquietante. Durante o dia, Ziggy alternava entre momentos de aparente normalidade e episódios cada vez mais frequentes de agitação. Marina observava com crescente preocupação como o cachorro patrulhava sistematicamente cada cômodo, sempre com atenção especial às grades de ventilação. Seu comportamento era mais intenso no segundo andar, particularmente no corredor que levava ao quarto de Alice. "Ele está diferente", comentou Marina com Ricardo numa manhã de sábado, enquanto preparavam o café. No andar de cima, podiam ouvir Alice cantarolando em seu quarto, sua voz infantil ocasionalmente interrompida pelos latidos de Ziggy. Já faz uma semana e ele continua agindo de forma estranha. Ricardo suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. "Eu sei. Pensei que ele fosse se acostumar, mas..." Sua voz foi cortada por uma série de latidos particularmente intensos, seguidos pelo som de unhas arranhando madeira. "Ziggy, não!" Ricardo tentou puxá-lo, mas o pastor alemão resistiu, rosnando para a grade, algo que jamais havia feito antes. Alice estava encolhida em sua cama, os olhos arregalados de medo. Ricardo examinou a grade usando a lanterna do celular. "Não estou vendo nada, princesa. Deve ser só..." Ele parou abruptamente quando um som suave, quase imperceptível, veio de dentro do duto. Um som de algo se arrastando. Naquela noite, enquanto tentavam jantar, os latidos de Ziggy ecoavam pelo corredor do segundo andar. O cachorro se recusava a deixar seu posto próximo à grade de ventilação, ignorando até mesmo sua tigela de comida. Ricardo assentiu lentamente. "Vou ligar para a doutora Sandra amanhã. Talvez ela possa receitar algo para acalmá-lo." Marina e Ricardo trocaram olhares preocupados. Antes que pudessem responder, um baque surdo veio do andar de cima, seguido por latidos frenéticos de Ziggy. Ricardo se aproximou para examinar a grade. "A casa é antiga, amor. As coisas vão precisar de manutenção de vez em quando." Naquela noite, com Alice dormindo entre eles na cama do casal, Marina e Ricardo permaneceram acordados, ouvindo os latidos ocasionais de Ziggy, que se recusara a sair do quarto da menina mesmo vazio. De tempos em tempos, em meio ao silêncio da madrugada, um som tênue e sinuoso ecoava pelos dutos, como um sussurro distante ou algo se movendo muito, muito lentamente. O domingo amanheceu com uma chuva fina que parecia amplificar a tensão na casa. Marina acordou com o som familiar dos latidos de Ziggy, mais insistentes do que nunca. Alice ainda dormia profundamente entre ela e Ricardo, que já estava sentado na cama, esfregando o rosto com evidente cansaço. Marina observou o marido levantar-se e sair do quarto, telefone em mãos. Através da porta aberta, podia ouvir os latidos de Ziggy ecoando pelo corredor, intercalados com sons de arranhões na parede. O comportamento do cachorro estava piorando progressivamente, e ela começava a temer que a situação fugisse ao controle. Marina acariciou os cabelos da filha, tentando transmitir uma calma que não sentia. "Ele não está bravo, querida, só está preocupado com alguma coisa. A doutora Sandra vai passar aqui em 1 hora, anunciou ele. Disse que, pelo que descrevi, pode ser um caso de ansiedade de separação ou estresse pós-mudança. O café da manhã foi uma refeição tensa, pontuada pelos latidos incessantes de Ziggy. O pastor alemão agora se recusava a deixar seu posto no corredor do segundo andar, mesmo quando Alice desceu para comer. Seu comportamento obsessivo estava começando a afetar toda a família. Alice mal tocou em sua comida. Ricardo consultava o relógio a cada poucos minutos. E Marina sentia sua própria ansiedade aumentando a cada latido. Quando a campainha tocou, anunciando a chegada da veterinária, foi como se um peso tivesse sido temporariamente levantado de seus ombros. A doutora Sandra, uma senhora de meia idade com expressão serena e movimentos calmos, cumprimentou a família com familiaridade. Ela cuidava de Ziggy desde que o haviam adotado.
A veterinária subiu as escadas com a família, ouvindo atentamente enquanto Marina e Ricardo descreviam as mudanças no comportamento de Ziggy. Quando chegaram ao corredor do segundo andar, o cachorro não se moveu de sua posição, continuando a fixar a grade de ventilação com intensidade perturbadora. A veterinária observou o comportamento do animal por alguns minutos, seu rosto assumindo uma expressão cada vez mais intrigada. Quando Ziggy começou a arranhar a parede novamente, ela se aproximou para examinar a grade de ventilação. A doutora Sandra assentiu lentamente, seus olhos fixos na grade parcialmente solta. Sabem, comportamentos obsessivos como esse geralmente têm um gatilho específico. Ziggy sempre foi um cão extremamente equilibrado e protetor. Para ele estar agindo assim, a veterinária deu um passo para trás, sua expressão mudando sutilmente. Senhor Ricardo, eu sugiro que vocês chamem alguém para verificar esses dutos o quanto antes. E enquanto isso, outro som ecoou pelos dutos, desta vez mais próximo, seguido por um rosnado profundo de Ziggy. Alice se agarrou à perna da mãe, enquanto a doutora Sandra completava seu pensamento com uma seriedade que fez Marina sentir um nó no estômago. A noite, após a visita da doutora Sandra, foi a pior até então. Apesar do medicamento, Ziggy manteve sua vigília obsessiva, seus latidos ocasionais ecoando pela casa como alertas fantasmagóricos. Marina e Ricardo haviam decidido manter Alice em seu quarto novamente, mas ninguém conseguia dormir direito. Não posso continuar dando aula assim, sussurrou Marina para Ricardo, enquanto observavam o teto do quarto, as sombras da noite dançando nas paredes. Estou exausta, mal consigo me concentrar. E a Alice, você viu como ela está? Mal comeu no jantar. Como que para contradizê-lo, um som distinto ecoou pelos dutos, diferente dos rangidos normais de uma casa antiga. Era um som sinuoso, quase rítmico, seguido imediatamente por latidos frenéticos de Ziggy. Eles pularam da cama, correndo para o quarto de Alice. A menina estava sentada na cama, tremendo, enquanto Ziggy latia furiosamente para a grade de ventilação, agora ainda mais solta da parede. Mas sua voz traía incerteza, especialmente quando Ziggy continuou latindo, ignorando completamente suas tentativas de acalmá-lo. O pastor alemão, sempre tão obediente, parecia possuído por uma urgência que não conseguiam compreender. Naquela madrugada, reunidos na sala de estar com todas as luzes acesas, a família realizou uma conversa difícil. Alice, aninhada no colo da mãe com sua boneca favorita, ouvia em silêncio enquanto os pais discutiam as opções. Não! Alice abraçou a boneca com mais força. O Ziggy não pode ir embora. Ele está tentando nos proteger. Ricardo e Marina trocaram olhares preocupados. A imaginação infantil podia ser muito vívida, mas havia algo na convicção de Alice, somada ao comportamento inexplicável de Ziggy, que tornava tudo mais perturbador. Quando subiram correndo as escadas, encontraram a grade de ventilação completamente solta da parede, caída no chão. Ziggy estava em estado de alerta máximo, rosnando para a abertura escura do duto. Acho que precisamos sair deste quarto, disse Marina, sua voz tremendo ligeiramente. Agora. E manhã trouxe uma chuva pesada que parecia refletir o humor na casa. Alice havia finalmente adormecido no quarto dos pais por volta das 5 da manhã e Marina ligou para a escola avisando que a menina não iria. Ela própria pediu dispensa de suas aulas. Nenhum dos adultos havia conseguido dormir depois do incidente com a grade de ventilação. Ziggy permanecia em sua vigília no corredor, mais agitado do que nunca. O medicamento da doutora Sandra parecia não fazer mais efeito, e suas patas mostravam sinais claros do constante arranhar nas paredes. Marina estava preparando um café forte na cozinha quando a campainha finalmente tocou. O técnico de ventilação, um homem de meia-idade chamado José, escutou atentamente enquanto Ricardo explicava a situação,
omitindo os detalhes mais perturbadores para não parecerem paranoicos. Quando subiram as escadas, Zig começou uma nova onda de latidos frenéticos. O técnico parou no topo da escada, observando o comportamento do cachorro com interesse profissional. José assentiu pensativamente, aproximando-se do duto com cautela. Zig continuava latindo, mas algo em seu comportamento havia mudado. Agora ele alternava entre latir para o duto e olhar para o técnico, como se implorasse para ser compreendido. Marina e Ricardo se aproximaram, tentando enxergar o que havia chamado a atenção do técnico. No interior do duto havia marcas distintas no metal, arranhões e algo que parecia... Um som repentino dentro do duto o interrompeu, algo se movendo rapidamente pelo metal. Zig imediatamente pulou para frente, colocando-se entre o duto e as pessoas, seu rosnado mais ameaçador do que nunca. Na sala, enquanto Alice ainda dormia no quarto dos pais, José explicou sua suspeita. Os dutos dessa casa são antigos e mal vedados. Já atendi vários chamados semelhantes na região. O comportamento do cachorro, as marcas no duto, tudo indica que vocês têm um inquilino indesejado no sistema de ventilação. Antes que José pudesse responder, um grito agudo cortou o ar, vindo do quarto onde Alice dormia. O som gelou o sangue de Marina, mas não mais do que o silêncio repentino e completo de Zig, que até então não havia parado de latir. Quando chegaram ao corredor do segundo andar, encontraram Zig parado em frente à porta do quarto dos pais, seu corpo tenso como uma mola comprimida. O cachorro não latia mais. Agora emitia um rosnado baixo e contínuo, seus olhos fixos na fresta sob a porta. O tempo pareceu congelar naquele corredor. O choro baixinho de Alice e o som de algo se arrastando continuavam do outro lado da porta, enquanto Zig mantinha sua postura de ataque, o rosnado crescendo em sua garganta. Naquele momento, Zig fez algo inesperado. Em vez de continuar rosnando, ele se virou para Marina e emitiu um ganido baixo, quase como se estivesse pedindo permissão. Seus olhos, sempre tão expressivos, alternavam entre a porta e os humanos. Antes que ele chegasse ao 3, um grito agudo de Alice cortou o ar, seguido pelo som distinto de algo pesado se movendo rapidamente pelo chão. Em uma fração de segundo, vários acontecimentos se sucederam simultaneamente. O que viram pela porta aberta ficaria para sempre gravado em suas memórias. Alice estava em pé sobre a cama, encostada na parede, seus olhos arregalados de medo. No chão, entre a cama e a porta, uma forma sinuosa e escura se movia, exatamente como Alice havia descrito, como uma sombra viva. Zig não hesitou. Com a precisão de um caçador nato e a ferocidade de um protetor, ele se colocou entre a cama e a ameaça. Seu rosnado agora era diferente, profundo, primitivo, o som de um predador enfrentando o outro. A cobra, porque era isso que estava no quarto, ergueu sua cabeça triangular, língua bifurcada testando o ar. Era grande, maior do que qualquer uma que eles já haviam visto, suas escamas brilhando sob a luz que entrava pela janela. Alice soluçava silenciosamente na cama, mas demonstrando uma sabedoria além de seus anos, permanecia completamente imóvel. Zig mantinha sua posição, seu corpo uma barreira viva entre a menina e o réptil. A cobra começou a recuar lentamente em direção ao duto de ventilação exposto, claramente intimidada pela presença do pastor alemão. Zig avançou passo a passo, mantendo a pressão sem atacar diretamente, um comportamento que demonstrava não apenas seu instinto, mas uma inteligência notável. Ricardo deu um passo à frente, planejando pegar Alice, mas José o segurou novamente. Ainda não. Qualquer movimento brusco pode fazer a cobra atacar. Confie no seu cachorro. Foi então que a cobra fez seu movimento, não em direção ao duto, como esperavam, mas num bote súbito para o lado, tentando contornar Zig. O que aconteceu em seguida foi tão rápido que mais tarde teriam dificuldade em recordar a sequência exata.
Zig reagiu com uma velocidade impressionante, suas mandíbulas se fechando precisamente atrás da cabeça da cobra, neutralizando-a antes que pudesse usar suas presas. Com um movimento brusco de seu pescoço poderoso, ele lançou o réptil contra a parede, atordoando-o. Ricardo se moveu como um raio, pegando Alice no colo enquanto Marina abria caminho para a porta. José já estava ao telefone, sua voz urgente enquanto pedia suporte dos bombeiros. Zig mantinha a cobra sob controle, seu foco inabalável, mesmo no meio do caos. Na sala, Alice se agarrou a Marina, tremendo incontrolavelmente. "O Zig", soluçou ela. "Precisamos ajudar o Zig." "Impressionante", murmurou José. "O instinto dele é excepcional. Ele identificou a ameaça desde o início e tentou nos alertar todo esse tempo." Um latido agudo veio do andar de cima, seguido por um baque surdo. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Naquele momento, as sirenes dos bombeiros começaram a soar ao longe. José foi até a porta para guiá-los, enquanto Zig se posicionava próximo a Alice, retomando sua guarda habitual. "A casa passou por alguma inspeção antes da compra?" perguntou o bombeiro, um homem de meia idade chamado Sérgio. Marina sentiu seu estômago afundar. "O corretor. Ele disse que todas as inspeções tinham sido feitas, que a casa estava em perfeitas condições." "Jararaca", anunciou o bombeiro. "Uma das maiores que já vi. E pelo que encontramos nos dutos, não estava sozinha. Há sinais de um ninho." Marina olhou para Ricardo, depois para sua casa. Seu sonho que havia se transformado em pesadelo. Mas antes que pudesse responder, José, que estivera examinando alguns documentos em seu tablet, pigarreou para chamar atenção. A família se reuniu ao redor da mesa da cozinha, junto com José e o bombeiro Sérgio, enquanto os outros membros da equipe continuavam sua inspeção pela casa. Zig permanecia ao lado de Alice, seu corpo relaxado, mas ainda vigilante. O tablet de José mostrava uma série de documentos que faziam o sangue de Ricardo ferver cada vez mais. "Estas são as inspeções anteriores", explicou José, deslizando o dedo pela tela. "Nos últimos 5 anos, houve 3 ocorrências registradas de infestação por animais peçonhentos, todas relacionadas ao sistema de ventilação defeituoso." "Pior", continuou José, chegando a um documento específico. "A última família que morou aqui processou os proprietários anteriores pelo mesmo problema. O caso foi resolvido com um acordo que incluía uma cláusula de confidencialidade." Sérgio, o bombeiro, assentiu gravemente. "É mais comum do que deveria ser. Proprietários fazem reparos superficiais, conseguem aprovações duvidosas e revendem as propriedades sem resolver os problemas estruturais." Marina puxou a filha para um abraço apertado, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. "Sim, meu amor. Ele sabia. E nós quase... Como se entendesse que falavam dele, Zig ergueu as orelhas, seus olhos inteligentes passando de um rosto para outro. O pastor alemão havia se transformado aos olhos da família, de um suposto problema a ser resolvido para o herói que salvara suas vidas. "Primeiro", respondeu Sérgio, "vocês não podem ficar aqui. A casa precisa passar por uma inspeção completa e reforma do sistema de ventilação. Isso pode levar semanas." Marina e Ricardo trocaram olhares. A mãe de Marina realmente tinha uma casa espaçosa nos arredores da cidade e sempre os convidava para passar temporadas lá. Naquele momento, outro bombeiro desceu as escadas apressadamente, seu rosto sério. "Chefe, precisam ver isso. Encontramos mais sinais nos dutos do lado oeste da casa, e não são só cobras." Enquanto o bombeiro subia as escadas, Marina segurou a mão de Ricardo por cima da mesa. Era surreal pensar que apenas algumas horas atrás, sua maior preocupação era o comportamento aparentemente problemático de Zig. Ricardo assentiu, estendendo a mão para acariciar a cabeça de Zig. "Ele protegeu nossa família quando nem sabíamos que precisávamos de proteção. Como podemos sequer começar a agradecer?" A urgência na voz de Sérgio mobilizou todos imediatamente.
Marina pegou Alice no colo, enquanto Ricardo rapidamente reunia documentos importantes e as chaves do carro. Zig mantinha-se alerta, seus olhos alternando entre a escada e sua família, como se calculasse a melhor maneira de protegê-los. Sérgio balançou a cabeça, guiando todos em direção à porta da frente. O sistema de ventilação está completamente comprometido. Encontramos não apenas ninhos de cobras, mas também estruturas danificadas que podem colapsar a qualquer momento. A casa é praticamente uma armadilha. Olha só isso, disse um dos bombeiros que acabara de sair, mostrando fotos em sua câmera digital. As imagens revelavam dutos corroídos, ninhos abandonados e, mais perturbador, grandes áreas onde a estrutura de sustentação havia sido comprometida. Alice, ainda no colo de Marina, apontou para Zig. É por isso que ele ficava olhando para o teto do meu quarto? Ele sabia que podia cair? Marina abraçou a filha com mais força, pensando em todas as noites que Alice dormiu naquele quarto, com apenas Zig entre ela e o perigo iminente. O pastor alemão havia tentado alertá-los de todas as maneiras possíveis. Como que para confirmar suas palavras, um som agudo de metal se retorcendo ecoou de dentro da casa, seguido por um baque surdo. Zig imediatamente se posicionou na frente da família, rosnando para a construção. "Como vamos resolver isso?" sussurrou Marina, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Investimos todas as nossas economias nesta casa." "Todo mundo para trás!" gritou Sérgio. "Agora!" O pastor alemão permanecia em posição protetora, mas algo em seu comportamento havia mudado. Ele não estava mais tenso ou alarmado. Ao contrário, parecia quase aliviado, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Sérgio se aproximou do grupo, seu rosto grave. "Encontramos algo nos escombros que vocês precisam ver. Algo que explica como esta casa passou tanto tempo sem ser propriamente inspecionada." "São registros antigos", explicou Sérgio, mostrando os documentos amarelados protegidos por sacos plásticos. "Parece que os problemas estruturais desta casa começaram há mais de 20 anos e cada proprietário, em vez de resolver a situação, optou por encobrir e revender." Marina folheava os papéis com mãos trêmulas, enquanto Ricardo lia por cima de seu ombro. Alice havia adormecido no banco de trás do carro da família, exausta pelos eventos do dia, com Zig montando guarda fielmente ao seu lado. "E aqui", continuou Marina, sua voz subindo com indignação, "há um orçamento para a reforma completa do sistema de ventilação, mas nunca foi executado." "Como uma batata quente", murmurou Ricardo amargamente, cada um querendo se livrar antes que o problema explodisse. "Tem algo que não entendo", disse Marina, franzindo a testa para um conjunto particular de papéis. "Por que ninguém denunciou? Por que todas essas famílias simplesmente aceitaram perder dinheiro e seguir em frente?" "Vila Nova Imóveis", leu Ricardo em um dos documentos, seu rosto empalidecendo. "A mesma que nos vendeu a casa." No carro, Alice se mexeu inquieta em seu sono, e Zig imediatamente ajustou sua posição para ficar mais próximo dela. O pastor alemão havia se recusado a deixar o lado da menina desde que saíram da casa. "E quanto vai custar?" perguntou Marina, temendo a resposta. "Vocês não estão sozinhos nisso", garantiu Sérgio, seu tom se tornando mais firme. "O que descobrimos aqui vai muito além de uma simples reforma mal feita. Isso é um esquema criminoso organizado." "O pior", continuou Sérgio, observando os destroços com preocupação, "é que vocês provavelmente não foram os únicos. Se esta imobiliária tem operado assim por tanto tempo, precisamos do seu depoimento", disse um deles, dirigindo-se a Ricardo e Marina. "O que encontramos aqui pode ser a ponta de um iceberg muito maior." A sala de reuniões da delegacia estava lotada naquela tarde chuvosa.
Marina e Ricardo, ainda exaustos dos eventos do dia, sentavam-se junto a uma mesa comprida, cercados por investigadores, um promotor público e representantes da Defesa Civil. Alice dormia em um sofá no canto da sala, usando Zig como travesseiro. O pastor alemão mantinha sua vigília silenciosa, ocasionalmente erguendo a cabeça para observar o movimento de pessoas entrando e saindo. "Então vocês estão me dizendo", começou o promotor, Dr. Paulo Mendes, ajustando seus óculos enquanto examinava os documentos espalhados à sua frente, "que esta mesma imobiliária está envolvida em todos estes casos?" "Sim", respondeu o investigador Silva, apontando para uma série de fotografias na parede. "Identificamos pelo menos 7 outras propriedades com padrões similares nos últimos 3 anos. Todas vendidas pela Vila Nova Imóveis, todas com problemas estruturais graves ocultados dos compradores. O padrão é sempre o mesmo", continuou Silva. "Eles compram casas problemáticas por preços baixos, fazem reparos superficiais, falsificam documentos de inspeção e revendem. Os antigos proprietários são silenciados com acordos de confidencialidade." Ricardo se inclinou para a frente, sua voz carregada de emoção contida. "E enquanto isso, famílias como a nossa investem todas as suas economias nestas armadilhas. Se não fosse pelo Zig, o instinto dele pode ter salvado mais do que apenas sua família", observou o Dr. Mendes. "Este caso está nos permitindo desmantelar uma operação criminosa que poderia ter feito muito mais vítimas." "Milhões", respondeu ela simplesmente, "tudo proveniente destas vendas fraudulentas." O Dr. Mendes se levantou, caminhando até o quadro onde as fotografias estavam expostas. "Isso vai além de simples fraude imobiliária. Estamos falando de uma organização criminosa que deliberadamente colocou vidas em risco por lucro." "Sabe", disse o investigador Silva, observando a cena, "às vezes precisamos de um animal para nos mostrar o que os humanos tentam esconder. Se mais pessoas tivessem prestado atenção aos alertas de seus pets." O promotor se voltou para o casal, sua expressão suavizando. "Vocês são testemunhas-chave neste caso. Vamos garantir que recebam toda a assistência necessária, incluindo moradia temporária e..." A porta se abriu bruscamente, revelando um oficial de justiça acompanhado por 2 policiais. "Doutor", disse ele sem fôlego, "acabamos de receber uma denúncia anônima. Vocês precisam ver isso imediatamente." Um técnico rapidamente conectou o dispositivo a um notebook e as imagens começaram a aparecer na tela de projeção. O que se revelou nos minutos seguintes deixou todos os presentes em choque. As planilhas mostravam dezenas de propriedades, todas com problemas estruturais semelhantes, todas vendidas seguindo o mesmo padrão de fraude. Havia listas de compradores, valores manipulados e, o mais perturbador, um sistema de classificação que indicava quais casas eram mais urgentes para a revenda, baseado no risco de colapso estrutural. "A casa de vocês", disse o investigador Silva, apontando para uma linha específica na planilha, "estava marcada como prioridade máxima." Eles sabiam que a estrutura estava prestes a ceder. "Tem mais", continuou o oficial de justiça, avançando para outro conjunto de documentos. "Encontramos registros de suborno a funcionários públicos, falsificação sistemática de laudos técnicos e uma rede de empresas de fachada usadas para lavar o dinheiro." O promotor Dr. Mendes suspirou pesadamente. "Medo e dinheiro. Os compradores anteriores eram silenciados com acordos de confidencialidade e pequenas compensações financeiras. Os funcionários públicos eram comprados e as vítimas, como vocês, eram cuidadosamente escolhidas. Famílias de classe média que investiam todas suas economias e não teriam recursos para lutar juridicamente. Mas eles não contavam com um fator", interveio o investigador Silva, um pequeno sorriso se formando em seu rosto cansado. "Não contavam com um pastor alemão determinado a proteger sua família." "Sim, ele é",
concordou o promotor, sua expressão suavizando ao olhar para a menina. Voltando-se para Marina e Ricardo, continuou. E graças a ele, podemos finalmente fazer justiça, não apenas para vocês, mas para todas as famílias afetadas. Uma onda de energia renovada percorreu a sala. O Dr. Mendes começou a organizar papéis rapidamente. Vamos precisar do depoimento de vocês, formalizado imediatamente. E ele hesitou, olhando para Zig com um sorriso surpreendentemente terno. Acho que vamos precisar incluir um relato detalhado do comportamento do cachorro também. Seu instinto foi a primeira pista que levou a todo este caso. Marina sentiu lágrimas nos olhos, mas desta vez não eram de medo ou frustração. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de uma sensação crescente de que, apesar de todo o trauma, algo bom estava emergindo desta situação. Uma semana após a descoberta do esquema criminoso, a família estava reunida na varanda da casa da avó de Alice. O sol da tarde pintava o jardim bem cuidado, com tons dourados, e Zig brincava alegremente com Alice na grama. Seu comportamento agora completamente diferente dos dias tensos na casa antiga. Ainda não acredito, disse Marina, relendo pela 10ª vez a carta em suas mãos. A associação dos moradores de seu antigo bairro havia não apenas oferecido ajuda para encontrar uma nova casa, mas também organizado uma campanha entre os vizinhos para contribuir com o pagamento da entrada. É mais que justo, respondeu a mãe de Marina, servindo limonada fresca. Depois que a história de vocês veio à tona, descobriu-se que a Vila Nova tinha planos de fazer o mesmo esquema em pelo menos mais 5 casas do bairro. Vocês e o Zig impediram muitas outras famílias de caírem na mesma armadilha. Ricardo, que estava ao telefone com o Dr. Mendes, desligou com um sorriso esperançoso. A investigação está avançando rápido. Já identificaram mais de 30 casas vendidas no mesmo esquema nos últimos anos. O juiz determinou o bloqueio de todos os bens da imobiliária e dos diretores. Todas serão indenizadas, respondeu Ricardo. O promotor disse que com os bens bloqueados e as provas que tem, é praticamente impossível que os criminosos escapem. A quantidade de dinheiro desviado é astronômica. Como se entendesse que falavam dele, o pastor alemão ergueu a cabeça, suas orelhas alertas. Alice aproveitou a distração para abraçá-lo e ele respondeu com lambidas carinhosas em seu rosto, fazendo a menina rir. Isso também, concordou Marina. Mas não só isso. Aprendemos sobre a força da comunidade, sobre como as pessoas podem se unir para ajudar quando algo está errado. E, principalmente, aprendemos que, às vezes, o que parece ser nosso maior problema pode ser, na verdade, nossa salvação. No jardim, Alice havia encontrado uma bola velha e agora brincava de jogar para Zig buscar. O pastor alemão, sempre atento, dividia sua atenção entre a brincadeira e a vigilância natural da casa e da família. Marina riu, mas seus olhos se encheram de lágrimas de gratidão. A casa que haviam perdido era apenas uma construção, mas o que haviam ganho, um apreço mais profundo por seu protetor peludo, o apoio da comunidade e lições valiosas sobre confiança e intuição, era muito mais precioso. Vocês precisam ver o jornal de hoje, disse ele, sua voz animada. A história de vocês, bem, especialmente a história do Zig, está inspirando mudanças que ninguém esperava. 6 meses depois, a família se reunia na sala de sua nova casa, muito diferente da antiga armadilha que quase havia se tornado uma tragédia. O jornal do dia estava aberto sobre a mesa de centro com a manchete em destaque. Lei Zig é aprovada. Novos regulamentos exigem inspeção rigorosa em sistemas de ventilação de casas antigas. Ainda não acredito que deram seu nome à lei, disse Marina, acariciando a cabeça de Zig, que descansava próximo ao sofá. O pastor alemão, agora um herói local reconhecido, mantinha sua natureza protetora, mas de uma forma mais relaxada, sem a urgência desesperada daqueles dias tensos.
Alice, sentada no tapete com seus desenhos espalhados, mostrou sua mais recente criação, um retrato da família, com Ziggy em destaque, usando uma capa de super-herói. A professora pediu para desenharmos nosso herói favorito, explicou ela, orgulhosa. Todo mundo na escola conhece a história do Ziggy agora. Ricardo entrou na sala trazendo uma correspondência recém-chegada. Mais uma carta de agradecimento, disse ele, mostrando o envelope. Esta é de uma família em Minas Gerais. Parece que a história do Ziggy os fez investigar melhor uma casa que estavam prestes a comprar e descobriram problemas sérios no sistema de ventilação. O caso deles havia se tornado um ponto de virada na fiscalização imobiliária do país. A Lei Ziggy não apenas estabelecia padrões mais rigorosos para a inspeção de casas antigas, mas também criava um programa de conscientização sobre a importância de valorizar o comportamento dos animais domésticos como indicadores de possíveis problemas estruturais. Lembram do José? Perguntou Marina, referindo-se ao técnico de ventilação que os havia ajudado. Ele me contou que agora incluiu um novo item em suas inspeções. Observar se os animais de estimação da casa demonstram algum comportamento incomum perto das estruturas. No quintal, através da porta de vidro, podiam ver o novo balanço de Alice instalado sob a sombra de uma árvore frondosa. Era um cenário pacífico, muito diferente da tensão que haviam vivido meses atrás. Ziggy ocasionalmente erguia a cabeça para observar o movimento da rua, mas seu olhar era tranquilo, de um guardião que sabia que seu território estava seguro. Sabe, disse Ricardo, sentando-se ao lado de Marina no sofá, às vezes penso que tudo aquilo aconteceu por uma razão. Não apenas salvamos nossa família, mas ajudamos a prevenir que outras pessoas passassem pelo mesmo perigo. A vovó sempre diz que às vezes precisamos passar por coisas difíceis para aprender lições importantes, comentou Alice, sua sabedoria infantil brilhando através de suas palavras simples. Alice pensou por um momento, seus dedos brincando com a orelha de Ziggy, que devemos sempre confiar no Ziggy, que às vezes os animais sabem mais que os humanos e que... Ela fez uma pausa dramática sorrindo. Que o melhor super-herói do mundo tem 4 patas e rabo. No dia seguinte, haveria uma cerimônia na Câmara Municipal para a assinatura oficial da Lei Ziggy, onde o pastor alemão seria homenageado como o herói que era. Mas naquele momento, deitado aos pés de sua família, ele já tinha tudo o que um cachorro poderia querer. Um lar seguro para proteger e pessoas para amar. Ele sempre foi especial, respondeu Marina, observando o cachorro cochilar pacificamente. Nós só precisávamos aprender a ouvir o que ele estava tentando nos dizer. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo. E em algum lugar, outros cães possivelmente alertavam suas famílias sobre perigos ocultos. Mas agora, graças a um pastor alemão chamado Ziggy, suas vozes tinham mais chances de serem ouvidas.